Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar juntos aqui Doutrina e Convênio, seção 88, do versículo 62 ao versículo 97. Tá bom? São muitos versículos para cobrir aqui. Eu vou fazer um resumo e pegar alguns versículos aqui que, enquanto eu estava estudando, tocou bastante meu coração. Já um resumo aqui, falando aqui que essa revelação foi dada a Joseph Smith com mais 6 elders que haviam voltado de missão ali, tá bom? E aqui nessa revelação ele vai se referir, aqui nessa revelação, falando dos apóstolos, tá bom? E esses elders não eram apóstolos, tá bom? Então, veja bem, a aplicação da palavra apóstolo aqui significa enviado. No grego, a palavra apóstolo significa enviado, tá bom? Esses dias o Lucas Guerreiro, ele compartilhou a diferença, tá bom? Ele falou, por exemplo, que ele é convidado para discursar em algumas estacas, tá bom? Então ele é convidado, ele vai lá. A diferença de uma autoridade da igreja que é enviado para discursar naquela estaca. Ele é convidado e uma autoridade ali é enviado. Por exemplo, a aplicação da palavra apóstolo significa enviado. Então, por exemplo, os missionários e as sísteres, né, elas são apóstolos, né, no sentido de que são enviados para pregar com autoridade, tá bom? Então, tanto elder como sister significaria aí que são enviados, tá bom? Então, esse é o sentido da aplicação da palavra aqui quando diz apóstolo, tá bom? A palavra apóstolo também, ela é para nós na igreja um ofício dentro do sacerdócio de Melquisedeque. São 5 ofícios dentro do sacerdócio de Melquisedeque: elder, elder, sumo sacerdote, patriarca, 70 e apóstolo. Então, o apóstolo é o 5º ofício dentro do sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? Então, vamos lá para o nosso estudo aqui. Aqui, dá para comparar, inclusive, esse resumo aqui com algumas passagens de escritura que Jesus Cristo ensinou lá no Novo Testamento aos apóstolos, né? Lá em Lucas em Lucas capítulo 10, Marcos capítulo 16 e também Mateus capítulo 6, tá bom? Vai ser bem similar essa mensagem aqui. Porém, está falando aqui dos discípulos apóstolos de Cristo nessa época aqui, tá bom? Ele traz a mesma aplicação daquela época para a aplicação nessa época aqui também. Vamos começar aqui, ó, lendo o versículo 64 que diz: portanto, como disse a meus apóstolos, também vos digo que toda alma que acreditar em vossas palavras e for batizado pela água para a remissão de pecados, receberá o Espírito Santo. Então aqui o Senhor fala, né, que Jesus fala que os santos, né, que são enviados aqui para pregar o evangelho, e aqueles que acreditam e recebem essas ordenanças, tá bom? Eles recebem o Espírito Santo. Aqui então vai começar a falar a partir do versículo 64 até o 73 ali em diante, vai falando sobre os sinais que seguem os que creem em Cristo e é batizado. O primeiro sinal, né, é óbvio que é o receber o Espírito Santo, tá bom? Então, aqueles que creem e é batizado, eles recebem o Espírito Santo. Eu vou compartilhar com vocês aqui, vou ler pelo menos, deixa eu ver aqui, o versículo 74. O versículo 74 fala também, né? Aqui tinha falado sobre vários sinais, né, que seguem os que creem, que é curas, milagres, tá bom? Tudo isso nós vemos na igreja hoje em dia, né? Na aula das 5h20 da manhã que eu dou, eu abri um espaço, né, para as pessoas falar sobre o sacerdócio, e muitos prestaram testemunho sobre milagres que aconteceram na vida deles por meio de bênçãos também. Tá bom? Então, os sinais continuam seguindo os que creem a Deus aqui. Aqui no versículo 74, vai falar também da rejeição, né, à palavra de Deus aqui, a responsabilidade que cada um tem, que diz: em verdade vos digo, aqueles que não acreditarem em vossas palavras e não forem batizados na água, em meu nome, para a remissão de pecados, para que recebam o Espírito Santo, serão condenados e não entrarão no reino de meu Pai, onde meu Pai e eu estamos. Então, a consequência, né, daqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam a palavra de Deus,
é não habitar no mesmo lugar onde o Pai Celestial e Jesus Cristo habitam, tá bom? Então essa é a consequência. Aqui é igual Jesus Cristo ensinou a Nicodemos, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não vai herdar o reino de Deus. Aqui também, no versículo 78 e o versículo 79 aqui, diz assim: pois não lhe permiti terem bolsas nem alforje, nem duas túnicas, mas eis que vos envio para provar ao mundo, e o trabalhador é digno de seu salário. Bom, vou comentar esses dois versículos aqui. Primeiro, ele está falando aqui aos missionários, aqueles que iriam pregar o evangelho ali na época de Joseph Smith, era para eles ir sem bolsa e sem alforje. O que isso significa? Significa que eles não precisavam levar dinheiro, tá bom? Eles viveriam da hospitalidade das pessoas ali que estivessem recebendo a mensagem. As pessoas dariam alimento, dariam uma moradia, como nós temos aí no livro santo vários relatos, né, dessas pessoas pregando o evangelho e recebendo ali um alimento de alguém, um sustento, até mesmo daqueles que decidiam, não quero ouvir a mensagem, não, mas a comida eu vou dar, né? E aí dava ali o alimento para eles. Então, eles viviam nesse sistema de receber das outras pessoas a ajuda ali para subsistirem dentro da missão, tá bom? Então, esse foi um mandamento que ele deu: vai sem bolsa e sem alforje. O trabalhador é digno do seu salário, tá bom? Então, é digno da recompensa que eles receberiam ali. Essa palavra aqui, salário, recompensa, também tem no âmbito espiritual. Por exemplo, o salário em âmbito espiritual pode ser a paz espiritual que a pessoa recebe, crescimento de dons do Espírito, né? Ou até mesmo a glória futura, as promessas que Deus nos dá para a eternidade. Então também tem esse sentido aqui espiritual. Lembrando que o próprio Salvador também, lá em Lucas, tá bom? Ele fala sobre aqueles que iriam sem bolsa e sem alforje, e aí no final do ministério de Jesus Cristo, ele faz um relato. Deixa eu ver se eu anotei aqui, ó. Lucas capítulo 22, versículo 35. Jesus reúne, então, aqui ele está falando aos 70, tá bom? Não somente aos apóstolos, mas também aos 70 que eles havia enviado ali a pregar o evangelho, e agora ele estava falando para eles fazer diferente, não era mais para ir sem bolsa e sem alforje, né, sem ter o próprio sustento, mas que eles deveriam levar o próprio sustento também. Então está lá em Lucas capítulo 22, 35 em diante, né? E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa e sem alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles disseram: nada. Então, quando Jesus mandou eles, né, sem bolsa e sem alforje, né, a bolsa, né, e não faltou nada para eles. Eles viveram ali conforme a palavra do Senhor falou, da hospitalidade das pessoas, da generosidade das pessoas ali. Porém, aqui em Lucas 22, versículo 36, após eles falarem que nada faltou, Jesus Cristo dá uma instrução diferente agora, né? Ele diz: disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. Então, veja que ele mudou. Agora, quem tem o sustento vai levar, porque vai precisar. Uma prova disso era porque o coração das pessoas estava mais duro, então eles não seriam tão hospitaleiros, então não dava mais para depender da ajuda daquelas pessoas. Na verdade, aquelas pessoas que abençoassem eles, que os missionários que estavam pregando, também seriam abençoados por Deus, conforme a palavra de Deus, né? Que qualquer que desse um copo de água fria, né, a um dos discípulos ali, jamais perderia o seu galardão, ou seja, a sua recompensa. Continuando aqui, vamos ler aqui o versículo 80, que diz assim, ó: e não se cansará nem se turvará a mente do homem que sair para pregar este evangelho do reino, nem o seu corpo, nem os membros e juntas, nem o fio de seu cabelo cairá, sem que se perca, e não sofrerão fome nem sede. Aqui é a promessa, né? O cumprimento da promessa ali, que eles teriam vigor físico, saúde, né? Que eles iriam sem bolsa em alforje, mas ganhariam a saúde ali, todas as coisas necessárias, que não faltaria para eles ali.
tá bom? Isso não significa que eles ficariam sem provisão, que não faltaria nada para eles comer, mas significa que Deus os sustentaria. Por exemplo, mesmo que eles ficassem com pouca comida, recebendo pouca hospitalidade, ainda assim Deus supriria eles de maneira que eles não ficariam doentes, mas daria vigor físico para que eles pudessem trabalhar, tá bom? Então Deus age de várias maneiras aí. Vamos aqui no versículo 85. Diz assim: nem de antemão vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas entesourai sempre em vossa mente a palavra de vida, e a hora precisa vos será dada a porção, que será concedida a cada homem. Também fala para ele aqui não serem preocupados demais, ficar preocupado antecipadamente, mas na hora seria ensinado ali o que eles deveriam ensinar, então, por meio do Espírito. Mas repare, né, que a gente não pode chegar assim e falar assim, Senhor, usa a minha boca, e nunca ter estudado as Escrituras. Aqui a mensagem é clara: entesoureis em vossa mente as palavras de vida eterna. Nós devemos entesourar as Escrituras em nós, e aí sim, quando a gente está falando com as pessoas, aquilo vai se manifestar em nós, o que nós devemos dizer e falar para as pessoas, tá bom? Então essa é uma promessa aqui também. O versículo 88 diz assim: quem vos receber lá estarei também, pois irei adiante de vós, e estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e o meu espírito estará em vosso coração, e os meus anjos a vosso redor, para vos suster. Esse versículo aqui eu acho que a gente vai comentar bastante sobre ele aqui, né? Então aqui é uma promessa grandiosa, uma promessa gloriosa aqui que o Senhor faz, tá bom? Prometendo muitas coisas aqui. Por exemplo, os que recebem os servos do Senhor está recebendo o próprio Senhor, tá bom? Então, uma promessa aqui. Então, aqueles que dão apoio, abrigo e honram, né, aqueles missionários, aqueles que estão pregando, né, que estão ajudando na obra missionária, inclusive nós, quando nós preenchemos nossas ofertas, a gente coloca lá a oferta para a obra missionária, a gente está honrando aqueles servos do Senhor que estão trabalhando na obra de Deus. E nós receberemos bênçãos também por conta desse apoio. E quando nós apoiamos, o fato é, quando nós apoiamos líderes, né, na igreja, missionários, sisters, nós estamos apoiando o próprio Senhor. Isso é uma aplicação pessoal para nós, tá bom? Vamos lá aqui. Aqui também falou, pois irei adiante de vós, né? Aqui foi fácil para mim lembrar de João Batista, que estava preparando o caminho para Jesus Cristo. Mas diferente nessa escritura, fala que Deus ele vai adiante de nós, não somente vai estar conosco nesse trabalho, mas ele vai adiante, preparar. O que isso significa na prática? Se eu vou fazer uma visita de ministração, significa que Deus já pode estar trabalhando no coração daquela pessoa para ela voltar para a igreja. Se eu sinto que eu devo compartilhar o evangelho com alguém, isso significa que Deus já está trabalhando na vida daquela pessoa, né? Ou que até aquela fala, aquele convite que eu vou falar vai iniciar um trabalho na vida daquela pessoa. Então Deus tem várias maneiras de trabalhar. E aqui então fala que ele vai adiante de nós. Não só que ele está conosco, mas ele prepara o caminho para nós. Diferente de João Batista, que preparou o caminho para Jesus, né? Jesus ele está preparando o caminho para nós pregar, para compartilhar a palavra. Tá bom? Tenho certeza que muitos de vocês têm esse testemunho, né? Que às vezes foi falar e a pessoa já estava preparada ali para receber o evangelho. Quem preparou? É Deus, né? Deus que prepara ali com circunstâncias na vida da pessoa, tá bom? Aqui também, no mesmo versículo, falamos sobre o Espírito, né, do Senhor que estará no coração. Isso significa a companhia do Espírito sempre, diariamente ali, constante na vida nossa, quando guardamos os mandamentos de Deus. E finalizando aqui essa parte, ele fala, meus anjos ao vosso redor para vos suster. Suster vem da palavra sustância, né, para a gente ficar firme. Então os anjos nos sustêm, ele vai nos ajudar nas nossas provações, dificuldades, para nós nos sustermos, ficarmos firmes, tá bom? Um comentário que eu tenho aqui sobre os anjos, esses anjos que vão nos suster, tá bom? Provavelmente são entes queridos nossos que já passaram para o outro lado do véu. Trouxe duas citações aqui, tá bom?
Uma dessas citações aqui é do presidente Joseph F. Smith. Ele comentou sobre a visão, né, que está escrito lá em Doutrina e Convênio, seção 138, mais especificamente lá o versículo 53 a 56. E o comentário que ele fala é assim, ó, na opinião dele, né? É razoável pensar que aqueles que nos amam, a quem nós amamos, que foram fiéis e dignos, estão próximos de nós e são permitidos ajudar-nos em nossas provações. Então ele fala que é razoável pensar aqueles que nós amamos e que nos ama, né, e que já foi para o outro lado do véu, é razoável pensar que eles estão envolvidos nessa obra nos ajudando. Mas para não ficar numa citação de um profeta bem antigo aqui, eu peguei de um mais novo aqui, ó, Elder Jeffrey Holland, né? Jeffrey Holland, na Conferência Geral de outubro de 2008, ele falou do título O Ministério de Anjos, tá bom? E o comentário dele disse assim, ó, também disse, alguns dos anjos que nos cercam e que alguns dos anjos que nos cercam são nossos entes queridos que passaram pelo véu. Então aqui não pode ser mais claro do que isso, né? Pode ser parentes, né, que já passaram para o outro lado do véu e está nos ajudando na obra aqui, preparando o caminho, nos sustendo, nos ajudando nas provações também, tá bom? Então eu peguei aqui alguns exemplos de ministério de anjos que tem nas escrituras e que ajudou aí no passado, né? Por exemplo, Pedro, né, na prisão, o anjo foi lá e libertou ele. Ele estava preso, Deus não livrou ele de ser preso, mas depois um anjo, né, Deus enviou um anjo e o anjo libertou Pedro da prisão. Está lá em Atos capítulo 12, do versículo 6 ao 11, tá bom? Nós vemos também um anjo lá no jardim do Getsemane, né, lá em Lucas capítulo 22, versículo 43, que um anjo de Deus apareceu no jardim, né, e fortalecia o Salvador Jesus Cristo. Não livrou ele da aflição, que era uma aflição, uma dor pelos nossos pecados que ele estava passando, mas tinha ali o anjo dando um apoio de alguma maneira, ajudando ele ali para o fortalecer. Então veja aí mais um exemplo de ministério de anjo. Um que nós temos na nossa época também, o anjo Moroni, né? Quanto ele ajudou Joseph Smith aí na preparação para obter as placas, né? O livro de Mormon, e depois disso também para várias outras coisas que Joseph precisava fazer, tá bom? Então, é um exemplo aí também. Vamos finalizar aqui, falando só o resumo do que tem nesses versículos, que são muitos, né? Aqui, então, o resumo é que essa revelação aqui, ela é uma questão dos apóstolos modernos, também em nossa época. Conforme eu falei, a palavra apóstolo significa enviados. Então, essas promessas são para aqueles que são enviados a pregar o evangelho também, tá bom? Aqui é um chamado universal para chamar todas as pessoas ao arrependimento, tá bom? Para que eles possam entrar para o convênio do Senhor. Aqui também, eu não cheguei a ler o versículo, mas fala também que diante do poder que Deus nos dá de fazer curas, milagres, expulsar demônios, fala também de nós não sermos orgulhosos, tá bom? Que nós devemos ter humildade com o poder que Deus nos dá também. Aqui também, colocou aqui que a rejeição, né? Eu anotei aqui que a rejeição aos mensageiros implica em juízo, tá bom? E implica em condenação. E a própria condenação é não poder habitar com o Pai Celestial e Jesus Cristo no reino de Deus, tá bom? E aqui eu falei também sobre a constância do Espírito Santo na nossa vida, em todo momento aqui. Bom, e finalizando, eu falei também aqui sobre a questão dos anjos, né? O ministério de anjo aos membros fiéis da igreja, aos que estão fazendo o trabalho ali de salvação, ministrando outras pessoas, ou até mesmo, mesmo sem ser enviado para pregar, quando nós vamos falar com uma pessoa sobre o evangelho, Deus já pode estar preparando, né, de algum meio aquela pessoa para receber o evangelho. Ou seja, Deus vai adiante de nós. Isso que significa que ele vai adiante. Ele prepara o caminho para a pregação do evangelho. É essa mensagem que nós compartilhamos hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.